tarde. Boa tarde. Estamos aqui no nosso podcast do Lean pela AVS, primeiro podcast sendo realizado. Estamos com o Walter, com o Marcelo Rivas, com a Albercina. Tudo bem, pessoal? Boa tarde, Albercina. Boa tarde, Walter. Boa tarde, Rivas. Boa tarde, Boa Molino. Boa tarde. tarde, todo mundo. Boa tarde, Boa todo tarde, mundo. boa tarde. Então, pessoal, a gente vai dar continuidade nas nossas ferramentas do Lean, no nosso treinamento de Yellow Belt. No último nosso encontro, nós tivemos ali alguma introdução sobre o Lean Healthcare, suas ferramentas, sobre o Six Sigma, sobre o Lean, sobre as métricas do Lean Six Sigma. E hoje nós vamos dar continuidade em si às ferramentas aplicadas dentro dos hospitais. Vamos falar sobre abordar algumas perguntas com Marcelo Rivas, que é o Master Black Belt, a Albercina também, que é Black Belt, com experiência, vasta experiência em hospitais. E vou passar a palavra para o Walter aqui, para ele falar um pouquinho do que foi passado, uma retrospectiva para vocês, o que foi passado no nosso último encontro. Walter, palavra é sua, meu amigo, fica à vontade aí. Olá, pessoal. Para quem está chegando agora ou para refrescar a memória, o Lean é a aplicação dos princípios que têm origem lá na Toyota para o ambiente da saúde. E o objetivo é criar mais valor para o paciente, eliminando tudo aquilo que não agrega valor, ou seja, para ir eliminando todo tipo de desperdício. Pode ser de talento, pode ser financeiro, né? E por que que isso é tão vital? Porque no setor da saúde, cada minuto, cada recurso e a qualidade do atendimento impacta diretamente na vida das pessoas. Então, reduzir muito as esperas, otimizar o fluxo e garantir a segurança são as prioridades máximas. Então, esse é o princípio do Lean, ser enxuto, né? Então, hoje a gente vai abordar todos esses temas. Não é isso, Paulo? É isso aí, obrigado, Walter. Como o Walter disse, a gente vai abordar sobre o Lean, continuar sobre as ferramentas em si aplicado dentro dos hospitais. A gente vai falar um pouquinho sobre VSM, algumas ferramentas importantes para o mapeamento dos desperdícios aí nos hospitais, como que estão sendo implementadas nos principais hospitais. E para continuar, então, eu vou estar apresentando o Marcelo Rivas, que é o nosso Master Black Belt, é o Top Voice no LinkedIn aí, sigam eles. A Albercina, a nossa Black Belt também, com grande experiência, são os nossos convidados hoje do nosso podcast. À vontade para vocês se apresentarem, fiquem à vontade. Se quiser começar com primeiras damas, né, Rivas? A gente primeiro Sim, pode ir, claro. Albercina. Bem, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou Alvecina Nunes Sarquis, sou farmacêutica de formação e depois, atuando sempre na área hospitalar, eu fui para a área da qualidade e aí eis que encontrei, né, no LinkedIn, a AVS, me inscrevi e agora tem uns quase 3 anos. Participo desse grupo, ajudando, né, os hospitais em gerais, filantrópicos, públicos, a melhorar seus processos e reduzir custos, né, junto ao Lean. Rivas? Boa tarde, pessoal. Eu sou Marcelo Rivas, sou Master Black Belt, trabalho com produtividade há 25 anos e tenho uma passagem por diversos hospitais do país aplicando o Lean Health, né, com treinamento, capacitações, consultoria e uma experiência vasta também nos estudos de ferramentas do Lean. E eu gostaria também de agradecer o convite, né, de participar desse podcast. E ao longo desse podcast a gente vai conversando a respeito dessas ferramentas aí que são muito importantes dentro do conceito para agregação de valor, tá? E vamos seguir em frente aí. Valeu, valeu, pessoal. E a gente já vai começar com uma pergunta aqui, onde dentro das últimas reuniões nossas com vocês, vocês falaram, Paulo, como é que essas ferramentas vão ser aplicadas? Como é que a gente aplica essas ferramentas nos hospitais? Então eu já vou começar com uma pergunta para o Rivas ou para a Albercina. Qual ferramenta vocês acham essencial para começar uma transformação na área da saúde com o Lean? E por quê? Qual das ferramentas são essenciais? Vou começar uma consultoria dentro do hospital. Qual ferramenta que eu vou ser essencial para usar e por que essa ferramenta tem que ser o início, ou a porta de entrada para a gente começar a ver os desperdícios? Eu, particularmente, gosto muito da ferramenta 5S, né?
Legal. Eu gosto de, na maioria dos hospitais ou das clínicas, sempre seria interessante começar uma organização, né? Começar na organização e o 5S ajuda muito nesse processo de organização e dá uma vista geral do que está acontecendo. Quando o 5S é bem feito, acho que 80% ali dos processos ficam mais evidenciados para melhorar. Marcelo? Ok, perfeito. É lógico, o 5S é uma ferramenta que ela tem um ponto muito forte de gerar engajamento entre as equipes, né? Porque você só começa a trabalhar, né, com as ferramentas do Lean, aprofundar com os conceitos, com aplicabilidade, quando você tem uma equipe motivada, quando você tem um grupo de colaboradores que tem um propósito e uma cultura que tende a se firmar cada vez mais. O 5S, ela tem essa abordagem, porque em cada um dos setores, né, das áreas, começam a aplicar melhorias, pequenas melhorias, elas não são significativas, mas elas são pequenas e constantes. E durante esse período em que você está fazendo essa inspeção, essa melhoria de separação do que é importante, do que não é importante, né? Que você está fazendo aquela verdadeira transformação na tua própria área de trabalho, você se sente motivado a praticar isso com outras ferramentas ao longo da experiência que você vai ter no Colin. Mas eu gostaria de frisar também uma outra ferramenta que eu considero bastante importante dentro desse conceito do Lean, que é o A3. Quando você faz o kickoff, né, de uma abordagem de uma consultoria para apresentar para o alto escalão, alta gestão, você tem que fazer um panorama geral daquilo que se propõe a fazer durante aquele período que você vai trabalhar dentro daquele hospital. Então, no momento que você desenha um mapeamento, né, baseado no A3, onde tem um diagnóstico, a descrição dos problemas, expectativas, pequenas abordagens de análise, os objetivos que o projeto se propõe a cumprir, e o que precisa ser feito durante esse período, você passa a ter uma visão mais sistêmica e estratégica daquele trabalho que você vai desenvolver. E a gente começa a ter um norteamento das ações, né? É como se fosse uma bússola, o A3. O lançamento do A3 em um kickoff é uma coisa mais assim imediata para ser feita no momento que você junta toda a equipe, todo, não sei, todo o hospital, toda uma área, aquelas pessoas que vão trabalhar junto com você. E aí sim, a partir do A3, que todos compreendem as necessidades, os objetivos, a gente começa com uma primeira ferramenta, que é a ferramenta que pode gerar um engajamento muito importante das equipes, como o 5S, por exemplo. Concordo com o Bettino. Legal, legal. E um ponto que você falou, Rivas e Albercina, o A3, assim, quando você vai lançar dentro do hospital, num case real, quando eles olham o A3 e olham a ferramenta e essa mudança cultural, eles levam um susto no começo, o pessoal do hospital, ou eles já têm já estão preparados para essa mudança, ou não era aquela expectativa, porque a gente trabalha com muitas ferramentas, né? Então a gente sabe que tem essa mudança cultural, que aos poucos o hospital vai assim, nossa, mas vamos ter que trabalhar às vezes com VSM, com Kanban, com mapeamento. E aí tem aquela resistência. Como é que você vê nesse ponto quando você chega com a 3 e fala, ó, o nosso projeto é esse, ó. Nosso objetivo é esse. Como é que você vê essa visão hoje do hospital quando recebe? Geralmente o impacto, né, Rivas? A maioria se impacta. O que é isso? Mas o impacto bom, né? É a coisa mesmo da cultura, que nem o Rivas falou, é uma ferramenta de engajamento, por isso que eu gosto muito dela. É a coisa mesmo de uma cultura, né? O que é esse Lean? E assim, nas pequenas mudanças, eles já vão engajando cada vez mais, porque eles já vão vendo que vai tendo as mudanças, né? Exato. E assim, quando você trabalha com essa expectativa, você nota na visão das pessoas o quanto a gente não tinha a noção de o que precisaria melhorar. E aí gera esse impacto, né? O Lean é um trabalho para mostrar feridas, né? Ele expõe as necessidades que a gente precisa desenvolver para poder melhorar o processo. Então, quando você começa a trabalhar com essas ferramentas,
tanto os dados vêm à tona, quanto a ineficiência dos processos são mostradas através dos fluxos e movimentações, né? Nós conseguimos mostrar, por exemplo, o 5S, quando você pega o antes e o depois, ele gera um impacto, porque você pega aquela área de trabalho toda bagunçada, toda desorganizada, necessitando de uma melhoria, depois você tira aquela foto da área toda trabalhada. Muitas pessoas dizem, então é só fazer uma arrumação. Não, não, porque existe um processo disciplinar ali naquele método, né? Então não adianta você tirar uma foto no dia, num the day after, né, do 5S, mostra tudo bonitinho, arrumadinho, finalizado, e aí você daqui a um mês está tudo bagunçado novamente. Então, existe o conceito disciplinar dentro do 5S. Então, quando você pega uma situação dessa que gera um primeiro impacto, as pessoas se auto-analisam a necessidade que tem para melhorar a sua própria área. E aí é lógico que vai existir, nesse primeiro momento, uma necessidade das pessoas observarem esses pontos, né? Não críticos, mas ninguém vai chegar e dizer assim, está vendo aí como sua área você precisa melhorar e tudo mais. Isso precisa nascer de dentro, né? A pessoa precisa querer modificar. O Lean não trabalha com esse tipo de exigência de fazer mandar acontecer, mas as pessoas quererem reparar aquilo que cabe a elas, né? Cada parte da empresa é composta por um colaborador e atividades que ele desenvolve. Então, ele introspectando isso, dizendo, poxa, em que eu poderia contribuir para a melhoria desse processo? Se ele tem esse raciocínio, esse sentimento, ele já tem uma transformação cultural. Legal. Albercina, você com essa vasta experiência aí, você tem algum exemplo de algum case que você passou dentro de algum hospital que teve essa resistência e depois, ao longo do período, o pessoal abraçou o Lean e viu conforme as ferramentas foram aplicadas? Sim, já passei. Alguns projetos na VS e também até onde eu já trabalhei, de fato, como na área da qualidade. Alguns têm uma resistência, mas digo que a maioria gosta da ideia. Não é fácil, que nem o Ribas falou, né? Não é fácil aceitar que a sua parte ali, o seu quadradinho está bagunçado, né? Mas o grande coisa do Lean é fazer as coisas aos poucos e manter, né? Então, a experiência que eu tenho é na parte de documentações, que estava assim, coisas muito defasadas, muitos documentos, muitas caixas, né? Muitas caixas, então nessa parte de documentações e também na parte dentro de uma farmácia, dentro do CAF, para coisa também de organização que estava separar por ruas. Bem interessante, né, essa ideia de separar por Igual a ruas. empresa, você fala, então? Tudo Bom, né? certinho, com rua, com a... Isso. Rua A, né? Ou Aham, coloca o nome que quiser. Rua A, Rua a B. B, e aí já tem tudo E lá mapeado dentro do não sistema. é? Primeiro tem que mapear, né? Aham. Depois organizar. Nossa, melhora muito. E eles ficam muito empolgados depois. E o grande lance também é depois da empolgação, né? Para manter, porque senão volta pior, se não tiver essa constância, né? Walter, meu amigo, fica à vontade para as perguntas aí, que nosso tempo está acabando. Ah, que pena, né? A Ah, gente nem E chegou no nada. VSM. Eu ia falar para você falar do VSM, Walter. É, o VSM é uma outra ferramenta muito importante, né, para poder ver como é que está ocorrendo algum processo. Então, assim, vai se vendo as etapas, todas as etapas, e aí vai se identificando o que que está agregando valor e o que que não está agregando valor para o paciente ou para o processo, né? Então, quando a gente coloca todo o fluxo dentro de um mapa que a própria equipe ele vai montando, muitas vezes as pessoas olham, veem e se assustam, falam assim, nossa, mas acontece esse processo? A gente fala assim, sim, acontece. Nossa, mas demora tanto tempo? Demora tanto tempo. E aí as pessoas olham para aquilo, né? Os colaboradores se deparam com todo aquele tempo em que não está agregando valor a todo o processo, e aí começa daí sair planos de ação para poder tentar reduzir o máximo possível, coisa que
a gente vai enxugando o desperdício e agregando mais e mais, principalmente para o processo que vai levando uma melhoria para os pacientes. Eu vou te dar um exemplo de uma enfermaria. Eu acabei de sair de uma consultoria em que a gente mapeou o processo de alta de um paciente. Nesse hospital, o processo de alta começava às 13 horas e finalizava às 20 horas quando o paciente chegava no leito. E nisso tinha uma série de etapas. E aí, na hora que a gente mapeou todas as etapas, a equipe olhou e falou assim: Nossa, mas acontece isso tudo? E aí, hoje a alta começa às 9 e o paciente começa a chegar às 2 da tarde para o leito. Então, assim, reduziu-se muito, mas muito todo esse tempo de desperdício que o paciente, ele, assim, lógico que tem toda a parte do leito, em desperdício do leito, né, do tempo do leito ocioso, do paciente que está lá no PS, ainda em boarding, ele está lá quietinho, né? Então, assim, está dentro de um PS completamente inadequado para ele, porque já está internado. E aí, hoje, ele demora muito, assim, menos tempo até chegar ao leito. Então, assim, o VSM também é uma outra ferramenta sensacional do Lean Healthcare para a gente poder eliminar os desperdícios, né? Legal, Walter. E dentro desse desafio do hospital, quando você mapeou os processos, você falou que o pessoal ficou um pouco em choque em relação aos tempos. E aí rolou muita discussão ali, para falando assim, desse tempo, essa visão do pessoal das outras áreas também, né? Das interáreas, os clientes internos, né? Dentro da gente falou assim, é isso mesmo? Ou o pessoal que estava no processo não tinha essa visão mais macro depois que realizou a análise do VCM? Não tinha. Como cada área trabalha completamente independente, então vocês não tinham noção do atraso, do tempo que ele executava o processo. E isso tornava todo o processo mais moroso. Na hora que a gente juntou todas as áreas, isso fez com que o tempo reduzisse. Porque aí ele falou assim: Olha, eu vou reduzir meu tempo nisso aqui, eu vou fazer isso aqui melhor. Isso aqui a gente vai atuar melhor. E foram criados outras ferramentas ali dentro de ativação de limpeza de leito, né, de troca de enxoval, que antes demorava assim um longo tempo até acionar a limpeza, até chegar o enxoval, até montar o leito, aquele setup de leito era muito longo. Então, na hora que a hotelaria percebeu o seu papel, a enfermagem percebeu o seu papel e viu que aquilo estava um tempo muito longo, sabe? Aí eles falaram, ó, temos que acertar. E aí eu lembro que eu passei da consultoria, mapeamos, depois disso retornamos para ver como que estava a melhoria desses processos. Nesse meio tempo, esse hospital fez internamente várias reuniões para eles poderem ir melhorando essa comunicação entre esses setores, sabe? E o interessante que, tanto que a Albecina falou do 5S, o Rivas também falou do A3, né? Que depois que eles implantaram essas ferramentas, eles começaram a fazer checklists para poder o quê? Padronizar. Então, assim, eles começaram a padronizar esses processos. Então, independente de quem chegar lá, já tem um padrão, né? Então, assim, para não ficar naquela entusiasmo, vamos fazer isso, logo depois vai se perdendo. Então, eles padronizaram esse checklist que foi, assim, fenomenal. Legal, Walter, legal. Você viu que às vezes o Lean, né, as metodologias dá aquele susto, mas daí mostra a realidade. A partir que mostrou a realidade, aí eles entendem que tem desperdício e aonde melhorar o processo. Não é só culpa do sistema, ou chega muito paciente, tem muito paciente chegando. Não, a gente elimina esses pequenos desperdícios e você viu, com o esforço eles conseguem, trabalhando em equipe, trabalhando a sua cultura eles conseguem chegar num resultado que nem eles às vezes esperavam muito, né? Com Molina, me certeza. chamou a atenção assim do Walter, dois pontos. Isso é muito comum nas organizações em geral, né? A coisa mesmo da alta rotatividade, como é importante a padronização, né?
E aí, alta rotatividade que a gente sabe que tem nas instituições, né? E aí chega perdido, né? E quando tem uma padronização, não importa quem esteja lá, vai fazer aquela receitinha ali de bolo, né? Os famosos POPs, né? E também essa parte mesmo da cultura mesmo, de cada um no seu quadrado, né? Isso tem demais, e aí é muito fácil a gente reclamar do outro setor. Por que que aquele setor está demorando se não tem essa comunicação? Então, eu diria que a comunicação ali é fundamental para realmente, é uma engrenagem, né? Uma grande engrenagem. Cada ponto se comunica. Olha aí, como cada um sabendo o seu ponto, agora eu posso reduzir o meu setor, né? Posso ajudar ali naquela jornada do paciente. É, os nossos clientes internos, né, Bersino? Depois que a gente entende que a gente está no mesmo propósito para o paciente, né, e tudo gira em torno de uma engrenagem, o hospital começa a mudar essa chave, né? Rivas, E pode falar. levar em consideração também que essa transformação cultural, ela tem um centro de atenção que é o paciente, né? Uma palestra que eu fiz em um determinado congresso, em que as pessoas chegaram e me levantaram a mão e perguntaram, olha, eu não posso economizar o esparadrapo, eu não posso economizar o algodão, a gaze no paciente quando ele está precisando ser socorrido. Aí eu perguntei para essa mesma pessoa, como é que você armazena esse esparadrapo, esse gás, esse algodão? Você tem desperdício? Tem fungo nele? Então, o processo não é voltado para enxugar etapas aonde agrega valor. É para enxugar etapas aonde não agrega valor. Perfeito, Então, Júnior. é preciso utilizar os 5 princípios do Lean, né, para a gente entender corretamente quais são as etapas que agregam, que não agregam, aquelas que são necessárias, e fazer esse enxugamento. Então, muitos tinham aquela ideia de que a gente iria poupar, em qualquer circunstância, os recursos. E não é bem assim que a coisa acontece. Nós fizemos um trabalho muito interessante em um centro cirúrgico de um hospital, que ele foi case de um OPEX Rio. Eu levei o chefe do centro cirúrgico, né, coordenador do centro cirúrgico, para apresentar um hospital em um congresso de óleo e gás. Todo mundo perguntou o que esse hospital está fazendo aqui para apresentar ferramentas. E foi uma das melhores apresentações que teve, com ferramentas riquíssimas. Reduzimos centros cirúrgicos que estavam sendo reformadas, paradas. A gente tinha uma quantidade muito grande de salas paradas para reforma. E com a velocidade e adequação dessas salas, nós entregamos mais salas para reforma com uma velocidade maior e com menor tempo de parada. E isso tudo com ferramentas utilizando o Lean, né? Nós fizemos. Bom, voltamos. A gente deu um intervalinho aí para a gente tomar uma água. E o Rivas estava comentando sobre o case dele. Rivas, pode continuar a falar sobre o case que você estava antes do nosso intervalo. Tá, legal. Eu estava falando de um hospital que ele foi um case da OPEX Rio. Esse hospital ele estava trabalhando em uma melhoria para o centro cirúrgico e praticamente todas as ferramentas do Lean foram utilizadas, né? Os centros cirúrgicos estavam com salas fazendo reforma e as entregas de sala para a reforma era tipo assim, praticamente de uma em uma. Entregavam a sala, fazia a reforma, devolvia, entregava outra sala e isso fazia com que as salas não rodassem adequadamente. E a gente fez um trabalho de compilação de cirurgias em determinadas salas desses centros cirúrgicos, onde a gente fez um condensamento, né, de ocupação de salas o quanto mais possível e a entrega de salas para reforma uma quantidade maior. Então, isso, olha só o que aconteceu. Não só a gente melhorou o giro da sala do centro cirúrgico com as ferramentas do Lean, quanto reduziu consideravelmente os custos da obra, porque em obra, quando a gente fala de obra, tempo é dinheiro, né? À medida que você vai entregando e o tempo vai passando e aquilo não conclui, os custos vão aumentando, os custos da obra. E aí o hospital teve um ganho significativo na redução do tempo das entregas de sala para a reforma e, consequentemente, melhorou o giro da sala de cirurgia. Existiam cirurgias que eram canceladas, a sala ficava ociosa, aguardando uma próxima cirurgia, uma desestruturação, o paciente evadia, enfim,
nós cuidamos, olha só, em um ponto que era melhorar o centro cirúrgico com relação ao giro da sala, você pega desde o agendamento na consulta com o médico, você pega o mapa de sala, você pega o pessoal da CME. Olha, existiam equipamentos esterilizáveis que eram para ser entregues pela CME em tempo adequado para a cirurgia, e o paciente dentro da sala esperando a CME esterilizar. Aí o autoclave ainda não está pronto, e aquele negócio todo. Enfim, o que eu quero chegar em uma conclusão é que esse projeto ele contou com a ajuda de praticamente todos os setores do hospital. E se não existir conectividade entre os processos e etapas, você sozinho não anda. O hospital é puro fluxo. Fluxo de pessoas, fluxo de informação, fluxo de equipamentos, fluxo de materiais, fluxo de medicamentos. Então, se não houver um conjunto padronizado, que é o que a gente está conversando até agora aqui, entre as etapas e que faça com que essas etapas se falem, se conectem, a gente não consegue gerar fluidez e o lead time se prolonga aí eternamente. Aproveitando Intere- a gente falando de padronização, qual é o desafio que vocês acham que a gente tem em relação a criar POPs dentro dos hospitais? Qual é o maior desafio a gente criar essa padronização? Para o pessoal seguir um padrão em relação ao atendimento, ou na enfermagem, ou alguma outra parte de mesmo de medicação, farmácia. Essa padronização, qual que é um desafio que você acha que, pô, é um desafio nesse setor, ou no hospital, ou na enfermagem em relação à padronização dos processos? Rivas? Quem fala? Eu? Ah, bom, então Rivas, vamos lá. Alpercina, É, Walter, eu com vou ela, passar as perguntas para os três. tá. Mas aí eu falo, então, você pode citar o meu nome, eu vou falar. Com relação à padronização, eu tenho um exemplo clássico, né? A gente vai falar pode falar de uma série de áreas aí diferentes, mas eu quero falar uma exclusiva para o corpo clínico, tá? Olha só, quando você fala de protocolos, protocolos não deixam de ser um padrão. Você desenvolver protocolos para o paciente é uma forma de você padronizar aquela assistência que você está dando ao paciente. Então, todas as vezes que a gente chega em um hospital que vai tratar do giro do leito, o giro do leito ele é composto da pré-alta, a alta e a pós-alta. Quando você fala de pré-alta, uma das coisas mais importantes que tem para se trabalhar dentro do giro do leito é a composição de um plano terapêutico para você ter previsibilidade de alta. Então, quando você chega no hospital e pergunta, você tem plano terapêutico? Temos plano terapêutico, sim. Seguimos alguns protocolos rigorosos de segurança do paciente e gera uma previsibilidade alta. Mas a maioria dos hospitais que eu conheço, o plano terapêutico compõe-se de protocolos de previsibilidade de alta em especialidades que são básicas, simples de você definir protocolos. O que me referi é com relação à necessidade de gerar planos terapêuticos e protocolos, que são padrões, em especialidades mais avançadas. Porque aquelas especialidades que são simples, a alta ela corre com simplicidade também. Mas as especialidades mais complexas, você precisa ter um grau de assertividade muito grande para prever a alta do paciente. E isso depende de um conjunto de profissionais, não é uma pessoa que vai definir aquele protocolo. Então, esse é um desafio dentro da área de saúde, criar padrões e protocolos muito bem definidos, não só para cirurgias de baixa, mas também como alta complexidade para até você reforçar a segurança do paciente. Ô, Paulo, Molina, confirmo total. Confirmo total o que o Rivas está falando, também na minha experiência. E ainda acrescento, a alta direção, né, Molina? A alta direção precisa estar engajada nesse processo, senão não vai continuar. Desculpa, Walter, interrompi. não, fica tranquila, nós estamos aqui, Podcast, assim, Uma não troca, é né? podcast é uma conversa. troca, perfeito. Falei Essa logo sua, para não fugir da mente. não, mas essa sua observação foi extremamente importante, porque o que eu ia colocar também é o seguinte, a padronização muitas vezes ela tem um empecilho, é porque o fluxo
da maioria dos processos, ele é determinado por vários setores, desde a alta direção até a ponta ali que vai executar. E aí o que eu sempre falo, se todo mundo fizer o que está acordado e se fizer todo dia o que está acordado, nós vamos ter um padrão. Esse é o grande problema. Então, assim, os POPs muitas vezes eles existem, muitas vezes o protocolo ele existe, o protocolo de dor torácica, o protocolo de dor abdominal, o Isso. protocolo de, de cirurgia, é o protocolo lá. Esses protocolos todos têm lá, mas a pergunta é: todos leram? Todos estão fazendo, né? E ainda, quando você visita esses POPs, muitas vezes esses POPs eles são um pouco não tem o próprio nome diz uma padronização. Cada um faz de um jeito. Então, se não é um Isso. A3, muitas vezes. Então, assim, o SLA deles muitas vezes não conversa entre as áreas. Então, vou te dar um exemplo que até o Rivas estava falando do lá do bloco cirúrgico. O protocolo de limpeza das salas e da retirada do material cirúrgico estava muito bem alinhado e estavam fazendo certinho. Mas o protocolo quando o material era levado para a CME, o tempo não casava com eles. E o tempo de ligar o aparelho até a finalização, da finalização até o instrumental estar pronto para ser utilizado, também não estava em conforme com o protocolo da limpeza do leito, desculpa, da sala cirúrgica. Então, juntou-se as equipes e aí todo mundo olhou e falou assim, uai, assim não vai dar certo. Por isso que as cirurgias estão atrasando. E aí os POPs eles foram alinhados e os tempos entre as etapas foram alinhadas. Acabou o atraso cirúrgico, sabe? Então, assim, existem várias etapas mesmo que vão atrapalhar essa padronização, sabe? Mais uma dúvida em relação à padronização dos hospitais, quando vocês falam assim. Para a criação da padronização, eu acredito muito que eu vim da indústria também, o pessoal já trabalhou muito, a gente pega aqueles mais experientes e é onde a gente vai cronometrando, a gente vai vendo o processo dele, a gente vai analisando. Dentro dos hospitais, né, como é que é a criação dessa padronização? Como você falou, tem uns gaps que às vezes não acompanha essa padronização. Como é que ela é realizada? Ela pega o enfermeiro, o médico mais experiente, para poder estar fazendo todo o processo, com foto todo tendo esse POPs bem completo mesmo, que a gente fala dentro da indústria, a gente usa com foto, com medição, ou seja, é um padrão que sim, é isso que tem que ser seguido. Entendeu? Se a pessoa tá lá ali, montando alguma coisa ou fazendo algum trabalho, ele tem, ó, tem um passo a passo e tá aqui o manual. É isso aqui. Dentro do hospital é assim ou ainda a minha dúvida é essa. Pode, ó, eu abri para os três. Eu vou ter que dizer isso, Walter, pode falar. Ó, eu vou te falar que todos os hospitais onde eu passei, igual eu falei, os POPs eles são completamente heterogêneos, aleatórios. Tem uns que são muito robustos, tem outros que são uma linha, duas linhas, e não tem fotos, não tem assim a descrição Uhum. completa do que tem que ser feito, sabe? Então, assim, por isso que eu falei, quem chega muitas vezes lê o pop, ele às vezes não é explicativo, ele mesmo não entende, então como que vai ser replicado essa padronização, sabe? Então, na maioria dos hospitais que eu passei, não tem. Se a Albercina e o Marcelo tiverem alguma outra experiência, Infelizmente, positiva, Walter, né? confirmo. Positiva, né? É, Positivo. eu também, eu Assim, também. infelizmente, alguns treinam, ó, ainda tem esse plus, né? Alguns Aham. treinam, outros nem assim. Assim, sempre os que estão mais antigos, de fato, vão repassando, mas assim, às vezes passa certo, às vezes não passa certo, né? E às vezes é que nem que você falou mesmo. Uns é bem robusto, né? Lindo, tem até colorido, com fotos, e outros bem, algumas linhas. Olha só, quando você considera um benchmark, né, você pega um profissional que faz aquela, como o Molina falou, aquela atividade perfeita. Ela é a atividade de referência
E essa atividade de referência, ela vai servir para os demais. Então, ela é uma atividade benchmark feita por uma pessoa. O que acontece é que, por mero capricho, as pessoas também tendem a esconder determinadas situações em suas atividades e elas querem gerar uma dependência direta para elas daquele serviço. Então, elas querem contribuir, entre aspas, na definição de padrões, mas elas querem ser o único padrão para serem consultadas. E as pessoas se sentem valorizadas quando alguém chega até elas e diz o seguinte: poxa, como é que faz isso, hein? Eu ainda não aprendi e tal. E aí essa pessoa vai dar aquela explicação toda sobre aquela atividade. Então, isso é um viés. A geração de padrão, ela passa por um obstáculo associado ao ego de uma pessoa, aonde ela precisa se desprender para que os demais aprendam com ela também. Porque uma empresa é gerenciada por processos e não por pessoas. Qualquer pessoa que venha substituir aquela atividade e tiver um processo totalmente elaborado corretamente, o processo vai ser desenvolvido mesmo a pessoa estando de férias lá na Europa, né? E alguém ligando, como é que faz isso? Isso não existe. Ela se sente, né, o ego massageado, mas na verdade, se os processos estivessem muito bem definidos, como os padrões muito bem elaborados, ninguém ia ligar para um doutor nos Estados Unidos de férias, né, para poder perguntar alguma dúvida. Então, eu vejo que existe um obstáculo que interfere significativamente na democratização e validação de padrões estruturais dentro dos hospitais. Legal, pessoal, legal. Legal mesmo, tá? E uma pergunta, Walter, uma pergunta mais direcionada aí para o nosso amigo Walter aí. Você como médico, a gente está falando de resistência, falando de padrão. O que que você sente quando você está nas consultorias? A parte clínica médica, se tem resistência ou não em relação quando a gente fala de tempo. Porque a gente ouve muitas vezes assim, eu não vou pegar o meu paciente e vou atender rápido. E às vezes é um processo. O que que você sente na sua experiência aí nas consultorias e como é que você lida com essa resistência? Que isso, não falo do meu tempo, não. É meu tempo, cara. Não é assim? Pô, Não É, é assim? Não é a minha desse jeito? maneira de atender o É a meu minha paciente. maneira. É meu paciente. Você não sabe o tipo de paciente que eu estou atendendo. Ele é muito complexo. Que isso? Se eu começar a te listar todos os problemas que eles têm, né, a complexidade do meu paciente é única, né? Mas sim, existe uma grande Você resistência tem o mesmo que de em relação a medicina isso. para contestar, né? É isso mesmo, né? É, olha para você ver, a previsibilidade de alta, por exemplo, para você pegar para um médico e falar assim, qual que é a previsão de alta? Ele olha para você e fala assim, alta? Como assim? Eu estou tratando dele. Sim, mas ele não entende. Assim, é, na faculdade, na residência, na formação dele, ele muito se prende ao cuidado, mas ele não tem aquele cuidado do ponto de vista gerencial para falar assim, esse paciente vai ter alta daqui a tantos dias, então até aquele dia nós temos que resolver todos, né, todos os gargalos para a gente poder chegar lá naquela previsão de alta. Da mesma maneira que é um atendimento. Então, assim, na hora que chega um paciente, o atendimento, a gente não está falando da qualidade, nós não estamos falando de tirar o tempo da anamnese, do exame físico, nada disso. Nós estamos falando, assim, para tentar ter um protocolo de atendimento, né? Então, assim, mas a formação nisso, ela é muito, tem um déficit muito grande, sabe? Até o médico tentar enraizar isso é muito difícil. É muito difícil. Eu vou te dar um exemplo. Tinha um hospital em que tinha uma grande rotatividade de médicos e a equipe era extremamente heterogênea e faziam o atendimento de porta, de pronto atendimento. A quantidade de exames que eram solicitados era assim absurda.
A hipótese diagnóstica que era colocada lá, por exemplo, era dor na ponta do dedão e tinha exame laboratorial olhando a função cardíaca. Aí você fala assim, mas o paciente não foi com a dor na ponta do dedo? Por que que está pedindo um? Ou seja, ou a hipótese diagnóstica está errada, ou o exame está errado, ou tudo está errado. Na hora que a gente fez um protocolo de solicitação de exames, 35% de redução de solicitação de exame laboratorial. Olha para você ver Rapaz. o desperdício. Em nenhum momento nós falamos, não peçam exames. Nós só falamos, peçam aquilo que está indicado. E isso é e enraizar isso numa equipe médica muito mais heterogênea é difícil, sabe? Mas e sim, eu concordo que é um desafio muito grande essa parte de mudança cultural. Até porque, né, a gente fala sobre o Lean, ferramenta enxuta, o pessoal já pensa que já, né, muitos já pensam, eu vou trabalhar mais rápido. É, Né, igual na Albertinho? fábrica mesmo, né? É, né, na fábrica o pessoal A já, peça. já Que é pega. isso? Não, o paciente não é uma peça, não, gente. É. Pois A é. gente não é. Já passei por alguns também aí nas consultorias que o pessoal já ou ama ou odeia, gente. É isso que eu falo. Vocês que estão nas consultorias ou ama ou odeia, porque não tem outro É, caminho, não. Não tem meio termo, não. não. É isso mesmo. Muitas vezes a definição de algumas consultorias colocam à parte o ato cirúrgico, né? Nós vamos desenvolver melhorias contínuas aqui, é, nas funções de suporte auxiliares para poder a cirurgia correr de forma tranquila, mas o ato cirúrgico não entra em detalhes justamente por essas questões de bairrismo, né, de engrandecimento do profissional, quando na verdade aquele profissional deveria estar trocando experiência até para facilitar o processo para ele, né? Então existe essa necessidade de quebra de paradigma na questão dos grandes e competentes profissionais de saúde quererem compartilhar a melhoria contínua até para facilitar o trabalho que eles desenvolvem, né? E assim, claro, tem uma cirurgia de 10 horas que podem reduzir para 7 horas. Muita coisa depende até de tecnologia, a gente sabe, né? Que as cirurgias, por exemplo, invasivas, quando elas deixam de ocorrer, passam a serem cirurgias não invasivas. Isso tem um ganho significativo no ato cirúrgico. Mas aí, até você quebrar o paradigma também de usar tecnologia, determinados profissionais já têm uma idade avançada, são grandes profissionais que sempre fez na mão grossa, né, na mão grande lá, né, aquele ato cirúrgico, ele abdica de tecnologia. Então, são outras funções de paradigmas que estão associadas dentro desse próprio, essa quebra de obstáculos, entendeu, pelo corpo clínico. Legal, pessoal. Nós estamos aqui agora nos nossos minutos finais. Queria. Ah, Que pena. Daqui que a pouco pena. corta aqui, né? A internet aqui. Então eu queria agradecer a todos aí, ao Rivas, ao Bersina, ao Walter. Foi muito rica aí a participação de vocês. E eu queria que vocês dessem uma palavrinha, então, pro pessoal também da Vila São Cotolengo, pro nosso público aí, em relação à formação de Yellow Belt, né? Então, estamos finalizando a nossa formação de Yellow Belt. Então, gostaria de ter a palavrinha de vocês, está aberto aí. Pode começar pela Albercina, pelas damas. Obrigado, Paulo. Agradecer, Paulo, foi uma conversa muito gostosa. O Lean é apaixonante, né? E a gente tenta transmitir essa paixão da gente para eles também, né? Eles já são uma equipe muito engajada, então só parabenizar. O grande lance deles é realmente se manter no engajamento, porque eles já são engajados. Deu tudo certo. Obrigado. Walter? Vou falar para a Vila que esse tempo que a gente passou, tanto do White Belt como o Yellow Belt, foi extremamente rico. Espero que a gente tenha aí acrescentado um pouco na formação de vocês. E é o que eu falei, se a gente fizer o que é acordado todo dia, ou seja, o padrão, acontece.
E aí vocês veem que tem muitas ferramentas que podem ser feitas para que tenha esse padrão, né? Então, queria agradecer a vocês, a todo mundo por esse treinamento. Vai lá, Rivas. Ok. Eu também gostaria de agradecer aí pela participação do pessoal da Vila Sucutolinho no treinamento de White Yellow Belt. É um treinamento muito importante para a equipe. Os próximos passos, nós faremos uma avaliação, né, depois desse podcast aqui passado para o pessoal do São Contolengo, e iniciaremos aí o nosso Green Belt, né? E deixar também a informação de que, se vocês quiserem rever outras lives, capacitações que existe da AVS, o canal do YouTube da AVS está disponível, ele é aberto para vocês seguirem. E lá vocês vão encontrar outras importantes apresentações que a AVS faz. Isso enriquece enormemente o conhecimento das pessoas. Vocês ativam o sininho lá de notificação, né, do canal da AVS, para quando aparecer uma nova live, uma nova capacitação, vocês serem informados. E, à medida do possível, vocês acessarem esse canal. A gente pode até disponibilizar, o Walter pode até disponibilizar o link aí do canal, é fácil de achar, Associação Voluntários da Saúde no YouTube. E no mais, muito obrigado a vocês por tudo. Valeu, pessoal. Quero agradecer também essa participação nossa no nosso podcast aí do Lean. Foi muito bom, enriquecedor. Cada um agregou aí com a experiência, com as ferramentas. Vimos que a gente tem muito ainda a trabalhar ainda em relação ao Lean. Principalmente o Lean ele está muito enraizando na área da saúde. A gente tem muita resistência para trabalhar. Mas com as ferramentas, com a equipe enganjada, né, Walter? Com todo mundo trabalhando engrenagem, ninguém trabalhando por cada setor. Acredito que ainda a gente vai estar trabalhando muito para as instituições e ainda agregar muito valor aí ao processo aí e ao paciente. Pessoal, no mais é isso. Todo mundo vai cantar a música de despedida aqui. Não, valeu, tô brincando. Ninguém vai cantar nada, não. Agradeço aí a participação de vocês aí. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Abraço, hein? Até a Até a próxima, próxima, pessoal. Tchau, tchau. abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.